Fala, galera do canal Na Leitura! Mais uma vez estamos aqui reunidos e hoje não vou falar sobre um livro específico, mas alguém colocou para mim aqui uma pergunta após em um comentário de algum livro, de algum vídeo que fiz, me perguntando como é que eu faço as minhas leituras e como eu gravo aquilo que eu li. Essa não é, de fato, uma experiência muito simples para mim. Como talvez você já saiba, eu fui seminarista. No seminário, eu até brinco, no seminário que eu adquiri isso aqui, ó, óculos, porque antes eu era assim, ó. Eu não usava óculos, mas também não lia, eu não lia nada. Eu entrei no seminário com 23 anos de idade, e até os meus 23 anos de idade eu tinha lido apenas 5 livros na minha vida, em 23 anos. É mole? 5 a 6 livros, mais ou menos. E no seminário, no meu primeiro ano, eu li em torno de 30 livros. E após o meu primeiro ano de seminário, eu tive que usar óculos. E com muita alegria eu digo isso. Para mim não é um problema o uso do óculos. Graças a Deus eu adquiri muito conhecimento. Li muitos bons livros no seminário, não só no primeiro ano, mas durante os 6 anos que passei por lá. Alguns deles eu já até trouxe para vocês aqui no canal, já apresentei aqui no canal. E essa pergunta, essa questão que me trouxeram, eu acho muito importante. Por quê? Eu até hoje eu tenho algumas dificuldades na leitura. Eu tenho que constantemente fazer estratégias para ler. Por quê? No meu primeiro ano de leitura, eu me lembro muito bem. Estava lendo com os meus irmãos de seminário, da mesma turma, a professora Marta Braga. Ela havia passado para a gente um livro que, se não me engano, é Volta ao Mundo em 80 Dias, do Werner. E eu estava lendo esse livro e eu cheguei na metade do livro. Um irmão meu, que hoje é Padre Carlinhos, ele chegou e me perguntou assim: Ô, Léo, pô, você já está à frente de mim, beleza? O que você achou dessa parte assim, assim, assado do livro? Ele começou a falar. Aí eu fiquei assim, falei, não li isso ainda não, cara. Não li essa parte ainda não. Ô, Carlinhos, tá enganado, isso não tem no livro não, cara. Eu não cheguei nessa parte ainda não. Ou as nossas edições são diferentes, e as nossas edições eram iguais. Aí eu percebi que eu estava à frente dele, já tinha lido aquilo, mas aquilo não estava na minha memória. Eu falei, gente, vou ter que começar a ler. Eu fiquei desesperado. Naquele momento, eu percebi que a minha leitura, aquilo que eu lia, não fixava, não entrava na minha memória. Eu não entendia, eu simplesmente lia. Só que aquele livro era para eu ler e desenvolver uma resenha, ou sei lá, um resumo do livro, não me lembro exatamente o que era para fazer. E aí eu percebi então que eu tinha algum tipo de problema cognitivo, de conhecimento. E aí eu comecei a fazer alguns tratamentos com fono para que eu pudesse me desenvolver cognitivamente ao ler o livro, entender o que está sendo lido e aquilo gerar um conhecimento para mim. E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas técnicas que eu aprendi lá atrás e que uso até hoje. E que eu preciso passar por isso sempre, quando eu leio. Porque, para mim, ler não é tão simples assim. Ler, para mim, é de fato. Tinha até uma propaganda na TV há muito tempo atrás. Ler é um exercício. De fato, para mim, ler é um exercício. É muito trabalhoso. E o que eu costumo fazer? Primeira coisa, em relação à leitura. Eu, quando começo a ler, eu sempre separo o livro por páginas, metas diárias de leitura. Eu tenho pequenas metas de leituras por dia. Sei lá, o livro tem 400 páginas. Eu tenho que ler esse livro em tantos dias. Então, eu vou separar
Eu pego a quantidade de páginas, divido pela quantidade de dias e leio aquela quantidade diariamente, tá certo? E aí que tá, eu tenho que ser fiel a isso. Primeira coisa é isso, eu tenho que ser fiel. E para ajudar a fidelidade, porque nem sempre estou a fim de ler, para ajudar nessa fidelidade, eu marco também um horário de leitura, e tem que ser um horário bom. Não vai ser no final do dia. Eu não funciono à noite. À noite só serve para ver filme que não me leve a pensar e dormir. Ultimamente, nem o jogo do meu Mengão tem conseguido ver até o final. Tá certo? Os últimos jogos aí do ano passado foram difíceis para mim. Eu assistia com meu pai e dormia. Não, à noite eu não funciono. Então, não consigo ler de noite. Eu tenho que separar um horário melhor. Pode até ser à noite, mas não pode ser depois de 9h30, por exemplo. Porque depois de 9h30 eu já estou desligando, me preparando para dormir. É o mesmo esquema da vida de oração, galera. Eu tenho que separar um tempo para rezar, para estar com Deus. E eu tenho que viver aquele tempo bem vivido. Ah, será meia hora. Então, vai ser 15 minutos. Então, é doação total naqueles 15 minutos, naquelas meia horas. Então, é isso. A questão da leitura, comigo, funciona assim. Eu separo um trecho, algumas páginas para ler por dia e um tempo para ler por dia. Por exemplo, estou me preparando agora com um tratado. Minha noiva e eu, nós iremos renovar a nossa consagração à Virgem Maria. Logo, eu vou ter que ler novamente o tratado. E aí eu estou nesse processo também. O tratado e outros livros. Os livros que eu apresento aqui, eu tenho que novamente ler. Só que, claro, os livros que eu já li no passado, a leitura não é a mesma. Faço uma leitura mais rápida, quase que uma leitura dinâmica, tá? Agora, os livros novos, não, eu tenho que adquirir o conhecimento, então, às vezes, eu tenho que. É uma leitura mais demorada, para mim, que tem dificuldade em ler. Segunda coisa, a parte cognitiva. Como é que eu faço para eu não esquecer aquilo que eu estou lendo? Algumas pessoas detestam fazer isso em livros, mas eu, infelizmente, é isso que eu faço, isso que eu percebi que funcionou comigo. Então, assim, não fique triste comigo, mas eu rabisco meus livros. Eu pinto meus livros. Eu escrevo nos meus livros. Eu vou colocar linhas sobre vou sublinhar as partes mais importantes do livro. Então, é isso que eu faço. Eu sublinho, tá? Ou eu pego um marcador de livro e marco, tá? O livro. Depois disso, após cada tema ou capítulo desenvolvido, eu escrevo lá na lateral do livro mesmo, nas páginas, uma resenha, um resumo, um pequeno resumo. Ou até mesmo, quando a coisa é muito densa, um livro muito difícil, eu coloco palavras-chave que me lembre ali aquilo que eu li, tá certo? E quando eu escrevo, e principalmente escrevo num livro, e sendo um livro que está marcado as partes mais essenciais, mais importantes, ao olhar aquela página, eu já sei o que ela está sendo tratada, está sendo dita. Então, para mim, é muito eficiente dessa forma. Tá? Tem livro que eu não preciso voltar a ler para adquirir conhecimento. Eu não preciso. Basta eu voltar, dar uma olhada rápida de alguns minutinhos, de uns 2, 3 minutos, e eu já sei, me lembro, recordo exatamente o que trata cada parte do livro. Graças a Deus, essa é a maneira que eu consegui desenvolver, junto com a Fono, na época, para eu chegar a adquirir conhecimento, porque estava difícil, infelizmente, estava sendo muito difícil para mim. E uma outra coisa que é importante também, e isso, se você tem dificuldade em marcar os livros, é conversar sobre o livro. É igual quando a gente vê filme e o filme é legal, a gente não conversa sobre o filme. Converse também com as pessoas, com algumas pessoas, sobre o livro que você leu. Por quê?
Quando você escreve, quando você fala, você pensa de uma maneira diferente da leitura que você fez. E aí, esse pensar diferente te ajuda a organizar todo o conhecimento que você adquiriu. E quando você ordenar esse conhecimento, aquele conhecimento, para você perder, vai ser muito difícil. Tá certo? Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês. Isso funciona muito comigo. E eu tenho certeza que vai ajudar você também no seu desenvolvimento, no seu conhecimento. E assim, da mesma maneira que ler para mim é algo complicado, complexo, mas eu acho que tudo aquilo que é difícil porque vale a pena ser conquistado. E a leitura, os livros, ler bons livros, vale a pena. Então, assim, eu não leio qualquer livro. Quando eu vou comprar um livro, quando eu vou adquirir um livro, eu leio, vejo ali também. Deixa eu até pegar um livro aqui, ó, um livro que está aqui na minha mão, Chamados à Maturidade, que eu mostrei há pouco tempo para vocês em um vídeo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, e vejo o sumário, leio o sumário, leio aquilo que está, perdão, o prefácio primeiro, leio o prefácio, depois eu vou no sumário ou no índice para ver o que tem, quais são as temáticas. Porque às vezes existem temas que estão no livro, que por mais que o livro possa ser um livro recém-lançado, talvez possa ser um tema que eu já conheço, possa ser um livro com temas que eu já conheço. Então eu não vou perder tempo lendo aquele livro se eu já conheço aqueles temas, tá certo? Eu vou de fato selecionar. Por exemplo, ó, eu venho aqui no sumário, vejo quais são os tópicos comentados no sumário, vejo aquilo que está sendo desenvolvido, vejo também o autor. Se o autor vale a pena, eu leio. Isso em relação à linha do autor, tá? Se o autor tem uma linha, não só livro religioso, não, uma linha que eu não concordo, eu nem vou perder tempo, tá certo? Eu vou selecionar livro sim. Até porque, para mim, o tempo é muito precioso. Eu sou professor, trabalho na parte da manhã, dando aula em alguns colégios, trabalho também na igreja de Santo Antônio, na parte da tarde. E nos meus tempos vagos eu faço vídeo. E tenho pouco tempo aí para leitura e também para vida de oração. Então eu não posso perder tempo com coisas que para mim são desnecessárias. Ler, por exemplo, coisas que eu acredito que não vai agregar muito para mim. Eu já tenho dificuldade em ler. Leio, de fato eu leio mal, leio muito mal. E principalmente às vezes leituras em voz alta. Eu acho que eu tenho dislexia. Então, assim, estou partilhando para você aqui aquilo que são as minhas dificuldades. Isso para quê? Não é para mostrar para você que você também é capaz de leitura. E mais do que assistir vídeos, melhor é ler. Você ter a sua experiência. Você ter a sua experiência. Parece que eu estou dando um tiro no pé no meu canal, né? Porque o meu canal vai falar, um dos temas daquilo que é tratado no meu canal é resenha de livro. Eu estou falando para você aqui, mais do que ouvir resenhas, viva a sua experiência. Que eu acho que é isso que vai fazer você e eu crescermos cada vez mais. Como também eu falo, mais do que ouvir palestras, homilias sobre a palavra de Deus, reze diariamente a Lexio Divina, que eu acho que vai fazer você crescer. Essa é a experiência que eu tenho. Tá bom? Então, hoje esse vídeo é só uma partilha minha daquilo que tem dado certo até aqui comigo, na minha experiência de estudo e também de leitura, e acredito que eu possa estar contribuindo contigo e com todas as pessoas daqui do meu canal. Tá bom?
Se você tiver alguma outra necessidade que queira compartilhar com a gente, escreva aí nos comentários, que mais para frente eu vou fazendo vídeos para responder questões que você possa colocar para mim. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Esse é o canal Na Leitura. Siga, compartilhe e deixe o seu like. Muito obrigado, galera. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Canal Na Leitura. Estamos juntos.